Bem, amigos e irmãos que nos acompanham através do Facebook, sou o Padre Emanuel, da paróquia São Pedro, em Ipatinga. Este nosso momento é um momento de oração, de reflexão e meditação. Lembrando que hoje, dia 26 de março de 2020, a Igreja celebra, nesta quinta-feira, a quarta semana da Quaresma. Quanto às leituras bíblicas de hoje, a primeira leitura é do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos 7 a 14. O salmo é o Salmo 105 ou 106, dependendo da tradução da sua Bíblia. O Evangelho é de João, capítulo 5, versículo 31 a 47. Vou proclamar o Evangelho agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontra morada em vós, pois não acreditais naquele que lhe enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasses em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos meus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, amigos e irmãos, esse trecho do livro do Êxodo, que é a primeira leitura, nós não proclamamos aqui. No entanto, você pode conferir depois com calma, lendo na sua Bíblia em casa, capítulo 32, versículos 7 a 14. Aqui a gente vê que o povo de Deus, que estava caminhando no deserto, porque Deus os libertou da escravidão do Egito, enquanto está a caminho, este povo se corrompeu. É assim que Deus fala com Moisés: seu povo corrompeu. Fizeram um bezerro de metal fundido e começaram a adorar como se fosse Deus e prestar sacrifícios. Aqui não é apenas fazer um objeto, um ser feito de metal. Ele representava a dominação do Egito. Ele representava um ídolo, não um Deus verdadeiro, mas culto a ídolos, e servia justamente para dominá-los, para enfim, confirmar a escravização que havia sobre eles, colocada sobre o faraó.
A religião acabando está a serviço da opressão do povo. Moisés fala com Deus dizendo que este povo é um povo de cabeça dura, porque diz ainda: esses são teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito, negando quem realmente os fez sair de lá, dizendo que foi, portanto, aquele Deus ali construído por mãos humanas por eles mesmos. Moisés, portanto, vai suplicar a Deus, percebendo o erro, a ignorância do seu povo, e pede a Deus que perdoe a iniquidade do seu povo, lembrando a Deus naquele momento que ele teve um amor muito grande para com Abraão, olhou com compaixão para ele, teve misericórdia, quis dar uma grande descendência para ele e também para os outros que vieram a seguir, Isaque e Jacó. Quis dar uma grande descendência, então que não exterminasse aquele povo, fosse paciente, enfim, levasse em conta as fraquezas daquele povo naquele momento. Os desafios do povo de Deus para atravessar o deserto foram muito grandes os desafios naquele momento. A misericórdia de Deus, portanto, vai ser dada. Ele ouve o pedido de Moisés. O povo se corrompeu na verdade, Moisés até o chama de cabeça dura, testaram o amor de Deus, testaram a paciência de Deus, mas Deus, enfim, é misericordioso e perdoou este grande erro, este grande pecado cometido. Estamos na Quaresma, o povo caminhou 40 anos no deserto, na Quaresma nós caminhamos 40 dias. Lembra também esses 40 anos do povo de Deus no deserto. Porém, a travessia no deserto hoje nós somos chamados a fazer. E muitas vezes nós desviamos também do caminho. Talvez não construindo um bezerro de ouro, mas construindo sim certas situações em que nós deixamos Deus verdadeiro e único de lado. Nós nos apegamos muitas vezes ao ter, ao poder, à sociedade de consumo, ao prazer, que viram também ídolos, viram deuses para nós. Nós muitas vezes nos apegamos a uma certa acomodação, a certas situações que nos emperram e não nos faz caminhar. O Evangelho de São João, a gente vê Jesus mostrando esta grande unidade entre ele e o Pai. Assim como há esta grande unidade, um testemunha o outro, e não tem como ser diferente. O povo muitas vezes se apegou a Moisés, mas esqueciam que o próprio Moisés acaba os acusando diante do Pai, porque Moisés, de alguma maneira, fala também de Jesus, pelo seu testemunho, pela sua vida. E Jesus é o novo Moisés, é o grande intercessor, único e verdadeiro diante do Pai, o maior intercessor diante do Pai. E ele tem essa perfeita sintonia com o Pai, inseparável, coisa que os judeus queriam fazer separando. João deu um testemunho belíssimo de Jesus. E eles aceitaram, mas não estão aceitando o testemunho do próprio Jesus. E o testemunho de Jesus foi tão bom que, mesmo assim, resistindo à sua palavra, por não querer se converter, por não querer mudar de vida, Jesus até reconhece que eles preferem um outro se viesse no lugar dele que o próprio Jesus. Veja a ignorância e o erro humano, onde está. E se realmente acreditassem em Moisés,
como dizem, acreditaria necessariamente em Jesus. Porque Jesus, o que ele faz, o que ensina, Moisés acabou confirmando, através também da sua prática, como deveria ser Jesus agindo no mundo, e conferiu isso também com as suas palavras, ao anunciar somente coisas boas vindas do Pai. A nossa ignorância hoje permanece, com os nossos erros, não fazendo exatamente um bezerro de ouro, mas continua quando desviamos do caminho de Deus. Quando nós criamos situações embaraçosas para nós mesmos, para o outro. Quando nós prejudicamos o nosso irmão e quando nós colocamos Deus no segundo plano, correndo atrás de outras preocupações no nosso dia a dia. Quaresma, como dissemos, é tempo de estar no deserto, como o povo no passado, revendo os nossos atos e nos convertermos. Nos convertermos enquanto é tempo, voltando nossa vida para aquele que intercede por nós junto ao Pai, que é Jesus, procurando, assim como ele deu testemunho do Pai, ao Pai dele, testemunharmos também o seu amor no mundo. E falar no mundo, o mundo hoje vive essa pandemia do coronavírus. Vamos pedir mais uma vez a intercessão de Maria junto ao Pai, para que olhe por todo mundo hoje. Quem sabe, com a graça de Deus, olhando para cada um de nós, vendo as nossas súplicas como Moisés fizera, vendo os nossos pedidos e insistentemente recorrendo a Ele, pedindo para um povo que muitas vezes também está em pecado e a cabeça dura, mas pedindo ao Pai que seja misericordioso e quem sabe nos conceda condições aí de arrumar uma saída para essa situação embaraçosa, conseguindo, quem sabe, enfim, solução do problema, encontrando aí um remédio eficiente para combater, enfim, o coronavírus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ficamos por aqui hoje. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês.